Boa tarde a todos. Bem-vindos ao webinar O Solo e a Fertilização e a Agricultura Biológica. Nós, neste momento, estamos com um problema no chat do Teams e, tal como a minha colega a Vanessa já referiu, é provável que muitas das pessoas não consigam aceder aqui ao chat. E, portanto, o que nós aconselhamos é que saiam do Teams por completo, saiam de todas as janelas e depois voltem novamente a entrar. Têm que fechar mesmo tudo para para poderem aceder ao chat. Nem toda a gente está a conseguir ainda assim, mas não se preocupem que depois nós normalmente por chat enviamos o questionário de avaliação e tudo mais que tem sido feito assim nestes webinars. Depois faremos chegar via e-mail a vocês a informação toda, de forma a não prejudicar ninguém com esta situação. Portanto, vou começar aqui a apresentar este webinar. Este webinar é organizado pela Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, em colaboração com a Parceria Portuguesa para o Solo e a Agrisanos, e vai ser falado sobre o tema o solo e a fertilização e a agricultura biológica. Nós aqui a DGADR tem feito ultimamente um ciclo de webinars com diferentes temas, um bocadinho mais a incidir para os temas do solo ultimamente, e é a nossa ideia continuar com estes webinars, porque temos tido um feedback muito positivo dos participantes. Eu gostaria de explicar a quem ainda nunca participou nestes webinars. Estes webinars pode haver lugar à emissão de um certificado de participação, só que há que reunir várias condições que eu, quando enviei o e-mail com o link deste webinar, expliquei lá quais eram as condições. E eu aqui não consigo pô-las no chat neste momento, mas vou passar a explicar. Há lugar ao preenchimento e submissão de 2 questionários. Um deles são com 4 questões de avaliação, questões muito simples, não? Que será, esse questionário irá ser disponibilizado a quem tem chat, será disponibilizado no chat, e quem não tem, nós enviaremos por e-mail para ser respondido, portanto, e submetido durante o dia de hoje. Depois haverá lugar a outro formulário, que é o formulário de satisfação da ação de formação, onde vocês podem dar os vossos contributos sobre ações que gostariam de ver feitas, o que é que esteve menos bem, o que é que esteve bem, e esse também tem que ser preenchido, está bem? Porque nós também precisamos desse feedback para continuarmos a fazer estas ações. Portanto, para a emissão do certificado têm que estar presentes e têm que preencher 2 questionários. Esqueci-me de referir ainda que o questionário da satisfação da ação desta ação, portanto aquele em que vocês vão dar as vossas sugestões, tem até ao final do dia de domingo para preencherem. Portanto, o da avaliação é que convém ser o mais rapidamente possível. Nós, em situação normal, pedimos sempre que esse da avaliação seja feito e preenchido até ao final da ação. Mas hoje, tendo em conta as circunstâncias atípicas que estão a acontecer, nós iremos abrir uma exceção e esse formulário será enviado para vocês por e-mail e vocês submetem-no assim que possível. Portanto, tendo em conta também que estamos com um problema no chat e há muita gente inscrita, portanto tivemos cerca de 800 pessoas inscritas, sendo que agora já estão cerca de 410 pessoas, não haverá possibilidade de haver o debate, porque é impossível, fica muito condicionado, sendo tanta gente, nós
quando há muita gente inscrita, o que costumamos fazer, as pessoas colocam as questões no chat. Neste momento, quem tiver chat, pode fazê-lo, mas nem toda a gente tem esse acesso. Eu, por exemplo, não tenho neste momento, não consigo sequer ver o que é que estão a escrever ou o que estão a dizer, mas efetivamente, se tiverem alguma questão muito importante e que seja mesmo muito importante, podem colocar a mão no ar que nós tentaremos responder, só que se não houver chat é difícil estarmos a responder sem ser a interromper a ação. E, portanto, só mesmo se for uma situação muito, muito exigente é que nós pedimos a vossa compreensão, porque neste momento está a ser muito complicado nós conseguirmos gerir as perguntas de vocês. Portanto, eu vou agora só apresentar o engenheiro Jorge Ferreira, que é para isso que estamos aqui. Eu quero já agradecer ao engenheiro pela sua disponibilidade. Foi uma odisseia estar aqui connosco hoje, tendo em conta o temporal que aconteceu. E quero já agradecer ao engenheiro pela sua disponibilidade. Sei que fez quase impossível para estar aqui hoje. O engenheiro Jorge Ferreira é licenciado em Engenharia Agronómica pelo Instituto Superior de Agronomia, tem uma carreira dedicada à agricultura biológica. É fundador e sócio-gerente da AgroSanos, empresa de consultoria técnica em agricultura biológica. Tem participado em diversos projetos de experimentação e desenvolvimento rural e tem vasta experiência em formação e ensino. É autor e coordenador de vários livros, guias técnicos e publicações sobre a agricultura biológica. Paralelamente, é agricultor biológico com exploração no Ribatejo. É verdade, não é, engenheiro? É sim, embora a minha atividade principal atualmente seja de consultor agrícola, em agricultura biológica. Isso mesmo. Então, sem mais demoras, que já estamos atrasadíssimos, vou passar à apresentação do engenheiro e passo-lhe a palavra, está bem, engenheiro? Eu vou só colocá-la aqui, vou colocá-la aqui no ecrã, portanto, vou ser eu a passar os slides. É só um bocadinho para ver. Ok, partilhar. Como é que eu faço aqui? Sorry. Só tirar isso. Eu, entretanto, posso ir acrescentando que realmente ontem ainda pensei em cancelar esta ação, porque de repente fiquei sem internet e sem rede móvel e sem eletricidade. Estava no meu pomar em Freio dos Ezes, mas felizmente que aqui mais a sul já está um pouco melhor. Ok, então aqui no primeiro slide é só o meu nome e o nome da conferência. Eu estou a trabalhar em agricultura biológica desde 1991, o ano em que concluí a licenciatura de Engenharia Agronómica no ISA, na então Universidade Técnica de Lisboa, agora Universidade de Lisboa, e sou também da especialização de fitopatologia. Se bem que depois o meu trabalho em termos profissionais tenha sido exclusivamente feito no modo de produção biológica ou agricultura biológica, como prefiro indicar. Próximo. Próximo, Maída, se faz favor, pode passar o próximo slide. Eu ia falar a seguir um pouco da biografia que tenho coordenado ou produzido como autor ou coautor. E a matéria de hoje está essencialmente publicada num livro, que é este manual que tenho aqui, publicado em 2021, que se chama Boas Práticas Agrícolas para o Solo e para o Clima. É uma publicação da Agrobook, do Porto, e em que eu sou o coordenador técnico e coautor. Portanto, a maior parte da matéria de hoje está desenvolvida neste livro. Além deste manual, em 2025 foi publicado o segundo volume desta coleção, dedicado à proteção fitossanitária das culturas, que se chama Manual de Proteção Fitossanitária em Agricultura Biológica,
E também em 2025 publicámos pela minha empresa, pela AgroSanos, a oitava edição do Guia de Fatores de Produção para a Agricultura Biológica, que podem aceder no nosso website agrosanos.pt. Os manuais têm que contactar a editora ou ir a uma livraria onde o manual esteja à venda, como é o caso da FNAC. Faça publicidade. Tenho também procurado divulgar algum conhecimento técnico em revistas de especialidade, como a revista Agrotech, a revista Frutas, Legumes e Flores, e a revista da APH, Associação Portuguesa de Horticultura. Portanto, são as três principais revistas em que colaboro com alguma regularidade e em que nos últimos anos foram publicados artigos meus. A minha atividade atualmente é essencialmente de consultoria agrícola, e a minha atividade de agricultor de fim de semana é mais enfim, uma atividade de produção, é verdade, de frutos frescos, principalmente maçãs, mas em que servem parte também como apoio à minha atividade de consultor. Até porque a área da fruticultura é uma área difícil em agricultura biológica, e é importante, antes de avançar com propostas ou com recomendações para os meus clientes, de testar algumas práticas e alguns produtos no meu próprio pomar. Nesse pomar, tenho dois pomares, um instalado em 1999, que já estou a substituir, a retanchar, a replantar, aliás, e também um plantado em 2015, e em ambos os casos optei por variedades resistentes à principal doença da macieira, que é o pedrado, como muitos de vós saberão, e isso permite-me ter boa fruta, boas maçãs, sem um único tratamento de fungicida, nem sequer cobre e enxofre. Portanto, só por aí já é uma grande poupança de trabalho e de dinheiro, só pelo facto de escolher as variedades mais adequadas ou mais resistentes. Por outro lado, também ainda tenho algumas variedades regionais, e que, como o caso da Bravo de Smolf, que não sendo 100% resistente ao pedrado, como não é adubada com azoto químico, e como tem um equilíbrio melhor entre azoto e nutrientes minerais, acaba por não ser praticamente atacada com essa doença. Portanto, há uma resistência induzida via nutrição, que é um aspecto também importante. Portanto, a resistência não é só genética, também é induzida pela nutrição da cultura, que é um aspecto que hoje não ia falar muito, até porque isso já seria uma formação mais avançada, digamos assim. Entretanto, estou à espera. Já voltamos a ter a apresentação. Podemos passar, exatamente. Aqui no segundo slide temos a lista da bibliografia em manuais e artigos, portanto, mais recentes, que podem procurar e aceder. E, de facto, como eu disse, o que está aqui em terceiro lugar, por acaso tem aqui um erro, o ano era para ter sido 2020, mas depois com a Covid-19 acabou por ser adiado para 2021. A publicação é de 2021, Boas Práticas Agrícolas para o Solo e para o Clima, Coleção Agricultura Biológica, número 1, edição Agrobook, Porto, 214 páginas. Portanto, este livro está ainda disponível e tem a maior parte da matéria, enfim, da aula de hoje, digamos assim. Pode passar ao próximo. Ok, então aqui a primeira reflexão é a seguinte. É importante pensarmos e agirmos sobre a relação entre a matéria orgânica e o carbono e a biodiversidade do solo agrícola e os seus efeitos na sustentabilidade do setor agrícola e nas alterações climáticas. Nós não temos, muitas vezes, não damos a importância devida ao solo, mas o solo é fundamental, e dele ter mais ou menos carbono, mais ou menos matéria orgânica, faz muita diferença.
porque se tivermos mais matéria orgânica no solo, mais, isso corresponde a mais carbono, não é? A matéria orgânica umificada tem 58% de carbono em média, quer dizer que esse carbono foi retirado da atmosfera, portanto, contribuímos para a solução das alterações climáticas. Mas, pelo contrário, diminuirmos o teor de carbono no solo, estamos a contribuir para o problema, ou seja, estamos a provocar emissões de carbono a partir do solo agrícola. Portanto, ter mais carbono no solo é uma prioridade que eu diria que devia ser uma prioridade nacional. No solo agrícola e no solo florestal, mas estamos aqui a falar principalmente da agricultura hoje. Portanto, mais carbono e à frente eu vou falar um pouco mais disto. Mais um ponto percentual de matéria orgânica, 1%. Portanto, passar, por exemplo, de 1 para 2%, corresponde a um acréscimo por hectare de cerca de 30 toneladas de carbono, se considerarmos uma camada de solo de 50 centímetros de profundidade. Isso à frente já vamos falar novamente disso. Pode passar. Próximo. Aqui, agora falamos um bocadinho dos problemas do nosso solo, dos solos agrícolas em Portugal. O problema principal para mim, que eu enfim, tenho andado muito no terreno, uma vez que sou consultor agrícola de campo, e durante cerca de os 35 anos que tenho de consultoria, tenho visto muita coisa. Infelizmente tenho visto algumas coisas menos boas, como esta imagem aqui de um solo de uma vinha que tinha sido muito lavrada aí na entrelinha e tinha levado herbicida na linha. Aqui não é agricultura biológica, não pode ser, e em que de facto em poucas horas, após uma chuvada mais intensa, grande parte do solo se perdeu. E para termos uma ideia, enfim, um pouco mais quantitativa, que se perdermos uma camada de apenas 1 centímetro em todo o solo no hectare, isso corresponde mais ou menos a 120 toneladas de solo. Nesta imagem, provavelmente perdeu-se muito mais do que essas 120 toneladas por hectare. E convém lembrar que a formação de solo é um processo natural muito lento. Nós podemos procurar acelerar esse processo, mas não é muito fácil, porque a rocha é preciso não só desfazê-la, mas é preciso convertê-la em solo, e isso, quem faz isso melhor são os micro-organismos. E a taxa média de formação de solo, claro que varia com o tipo de rocha, mas é cerca de 1 centímetro por cada século. Portanto, nós pensamos que para formar 1 centímetro de solo precisamos de 100 anos e podemos perder esse centímetro num só ano ou em menos tempo. Esse perder o solo é de facto é dramático. É dramático. O solo devia ser de facto uma prioridade nacional por vários motivos e também por este, porque é um recurso natural que demora muito tempo a ser formado. Por outro lado, o carbono que ele contém, como eu falei, 1% de matéria orgânica corresponde a cerca de 30 toneladas de carbono por hectare, de carbono orgânico em 50 centímetros de solo, e podemos perdê-lo quer por erosão, como no caso desta imagem, quer por mineralização e consequentes emissões de CO2 para a atmosfera. Próximo. Aqui outro mau exemplo, isto é na região de Alqueva, Fevereiro do Alentejo. Vê-se muito atualmente as plantações, principalmente olival e amendoal, neste caso é olival, em que não se vê-se que houve excesso de mobilização de solo, houve transformação de uma linha de água num canal, portanto com a eliminação de toda a vegetação ripícola, e alguma aplicação de herbicida nas linhas da cultura, e a consequente erosão do solo, como está aqui bem patente. Portanto, por um lado, perda de biodiversidade e, por outro lado, a erosão, porque o solo fica desprotegido, seja pela mobilização excessiva, seja pelo herbicida. Portanto, isto não é boa prática, embora seja o que atualmente ainda se está a fazer. Esta foto tem 2 anos ou 3, e, portanto, isto continua a ser feito e mal feito. Próximo. Aqui mais uma imagem de solo que foi muito excessivamente trabalhado, e prevemos que por baixo da camada, enfim, a camada de solo superficial, que já não é muito fértil, porque tem pouca matéria orgânica, aqui é também no Alentejo, na zona de Évora, e por baixo temos já a rocha, e depois isto é o perfil tirado numa zona de linha d'água, e aí a erosão que se vê devido pelo facto do solo estar desprotegido. O solo, como alguém dizia, não quer estar nu, não quer estar despido. E como dizia o João Coimbra há uns tempos numa formação, ter um solo despido é pornográfico.
Isso foi as palavras do João Coimbra, produtor de milho, e que procura fazer agricultura regenerativa, não biológica, mas ao menos regenerativa, com práticas regenerativas. Aqui, de facto, o que estamos aqui a ver não é nada regenerativo nem biológico. Próximo. Em 2015, a ONU declarou no Ano Internacional do Sol, que se comemora em dezembro, que era preciso tomar consciência de que o solo agrícola é um recurso escasso e em acelerada degradação. Também é dito nessa declaração que só 22% da superfície da terra pode ser usada para produzir alimentos, cerca de 95% do que comemos, portanto, que vem da terra, depois os outros 5% virão do mar. Cerca de metade desses 22% da área agrícola disponível já foi degradada pela erosão, ou seja, ficamos com muito pouco solo em boas condições para produzir alimentos e a tendência é para piorar. E é em parte por isso que os agricultores, em algumas regiões onde tem floresta ao lado, vão avançando para a floresta, vão destruindo a floresta para ganhar mais terreno para a agricultura, porque, entretanto, vão degradando os seus solos agrícolas. E esta degradação tem sido principalmente nos últimos 50 anos. Isto dito pela ONU e com base nos dados, enfim, colhidos em vários países do mundo. Próximo. Que, apesar dessa declaração já ser de 2015, desta chamada de atenção para a importância da conservação do solo, continuamos, e esta imagem é de 2025, portanto, do ano passado, continuamos com más práticas agrícolas. Aqui também não é agricultura biológica, não podia ser. Veem que aqui este amendoal foi mal instalado, portanto, com camalhões bastante altos e no sentido do maior declive. Portanto, aqui esqueceram-se das curvas de nível. E depois a pouca vegetação que tem para proteger o sol é apenas uma pequena faixa ao centro da entrelinha, provavelmente só com vegetação espontânea, nem sequer deve ter sementeira, e o resto tem herbicida, portanto cerca de três partes da área de herbicida e uma parte de enralvamento, digamos assim. E como veio na parte que levou herbicida, junto ao camalhão, houve forte erosão hídrica do solo. E é isto que infelizmente está a ser feito atualmente em muitos milhares de hectares deste país. Neste caso, na biorregião de Denha Nova, apesar disto que estamos a ver, não seja nada bio. Próximo. E penso que é a última que tenho de maus exemplos, aqui já no Alentejo novamente, no olival super intensivo, em que de facto também é semelhante à imagem anterior, também com muita área tratada com herbicida, a linha e parte da entrelinha, e a consequente erosão, a instalação também no sentido do maior declive, e portanto vem uma chuva mais forte, mesmo neste caso, mesmo sem lavoura, há erosão hídrica. Próximo. Aqui é muita erosão, como estão a ver. Este era um olival na altura certificado em agricultura biológica, em Campo Maior, Alentejo, e eu fui lá uma vez só e chamei a atenção do agricultor, disse-lhe que ele assim não estava a fazer agricultura biológica, porque na agricultura biológica uma das primeiras prioridades, ou talvez a primeira, é manter e melhorar a fertilidade do solo. Ora, para isso não podemos fazer lavouras no olival durante o verão, porque depois vem a chuva no outono e claro que vai arrastar o solo. Portanto, isto é um mau exemplo de agricultura biológica que, em minha opinião, nem sequer devia ser certificado. Porque mesmo não aplicando nada proibido, ou do químico, ou algum pesticida químico, fazendo mais práticas agrícolas, não se está a fazer agricultura biológica a sério, ou bem feito. Portanto, neste caso foi de facto uma mobilizações durante o verão e depois um outono, as primeiras chuvas de outono, quando são mais intensas, ainda sem vegetação, a proteger o sol, portanto, com algum declive que nem sequer é muito acentuado, perdemos aqui, o agricultor perdeu muitas toneladas de sol em pouco tempo, num só dia, aliás. Próximo. Aqui na mesma zona, a menos de 1 quilómetro de distância, um outro olival, este que não tinha tido mobilização no verão, e também um terreno mais ou menos com o mesmo declive e não há sinais de erosão. Ou seja, a vegetação, mesmo que seja só espontânea, neste caso era a vegetação espontânea,
permite que a água se infiltre e que, assim, não havendo escorrência, havendo infiltração para o solo e para o subsolo, acaba por não provocar perda de solo. Portanto, nós temos que fazer na agribiológica a cobertura, as culturas de cobertura ou, em alguns casos, pode até bastar a vegetação espontânea. Próximo. Aqui pode clicar mais uma vez, temos um gráfico com 3 curvas. A primeira curva é a primeira curva. Isto é um ensaio feito em Espanha já há muitos anos, na zona de Córdoba, em Olival, e para procurar explicar, perceber quando é que há erosão, primeiro quando é que há escorrência de água à superfície, e depois quando é que há erosão e quais são as práticas que mais ou menos erosão permite. E aqui temos no primeiro gráfico, neste gráfico estamos a ver na primeira curva, é a escorrência de água em litros por metro quadrado ao longo do tempo em minutos. Isto no período do ensaio, que é um ensaio de um quarto de hora, é um ensaio rápido, com chuva simulada. E aqui a escorrência no caso herbicida, que é bastante forte. A seguir vamos ver a escorrência no caso solo lavrado, mobilização. A escorrência é quase idêntica, um pouco inferior, mas quase idêntica ao solo com herbicida. Estamos a falar apenas de escorrência de água, não estamos a falar de erosão. E depois, o terceiro caso, tinha sido instalado uma cultura de cobertura conservada em vícia. Não está ali escrito a vícia, mas à frente já vemos. Depois no próximo slide, e aqui vemos que a escorrência superficial da água é muito inferior. A maior parte da água aplicada infiltra-se. Agora vamos ver o slide seguinte, onde é que há mais erosão. Também nas 3 modalidades. Próximo clique. Ora bem, aqui temos a erosão do solo no vermelho, portanto, no olival, aqui já temos as 3 curvas, assim é melhor. Claro. Temos de facto que com herbicida houve uma erosão média, mas a terra, portanto, a modalidade em que de facto houve mais erosão foi a mobilidade com a mobilização de solo. Portanto, é a curva azul. Portanto, ao fim do período do ensaio, foram perdidas 1.200 gramas de solo por metro quadrado, que é muito solo. Portanto, 1,2 kg por metro quadrado. Isto por hectare daria 10 toneladas por hectare. 10 não. 1,2, 12 toneladas por hectare. No caso da terra lavrada. No caso do herbicida, cerca de 4 toneladas por hectare. E no caso da cultura de cobertura de cevada e vícia sativa, portanto, ervilhaca, vulgar, isto eram solos argilocalcários na zona de Córdoba. A publicação está aqui em cima indicada, já de 94, portanto, já é um trabalho bastante antigo, mas que infelizmente continua muito atual. E, portanto, com a terra coberta, neste caso com uma cultura semeada, de cobertura semeada logo no início do outono, às primeiras chuvas, depois a água que foi aplicada não provocou quase erosão nenhuma. Portanto, faz toda a diferença, a mesma quantidade de água aplicada e o efeito a nível de erosão do solo totalmente diferente. Próximo. Ora, aqui temos um caso concreto. Neste caso é um vizinho meu, no Concelho de Freguesês, onde eu estava ontem. Aqui o meu vizinho que gosta muito de lavrar a terra, aliás de fresar, que ainda é o pior. É o pior que se pode fazer, utilizar muita fresa nos solos agrícolas. E o que é que aconteceu nestas duas imagens, que são do mesmo olival? Isto foi uma trovoada de maio, ao início da tarde, num dia quente, e em que foi uma trovoada muito forte, de granizo, portanto, água na forma de sólida, embora aqui nas imagens não parece ter caído granizo, mas o que é facto é que o granizo caiu e a terra estava lavrada e estava muito quente. O granizo derreteu logo e começou a arrastar o solo. Como vêem aqui, isto foi uma chuva de cerca de meia hora, né, ou nem tanto, e depois de medir a água, quando a pedra se dissolveu, lá no meu copo de medir a chuva, tinha cerca de 25 milímetros. Isto foi em cerca de meia hora. E neste caso, terra lavrada, efeito direto negativo a nível de erosão hídrica bastante intenso. Próximo slide. No próximo slide vamos ver muito perto o meu pomar, o mesmo tipo de solo, isto é a cerca de 50 metros de distância, o mesmo tipo de solo e o efeito, aqui já se vê o granizo, portanto a foto foi tirada com uns minutos poucos de diferença,
relação à anterior, minutos, ou foi logo de seguida, e vê-se que de facto aqui está cá o granizo ainda, o granizo foi o mesmo, caiu ao lado, e o granizo fez estragos nas árvores, mas não fez estragos no solo. Qual é aqui a diferença da manutenção ou do manejo do solo? É que aqui, no meu pomar, é feita cultura de cobertura, há vegetação semeada e vegetação espontânea que não é enterrada, não é apenas cortada e triturada. Portanto, e transformamos a cultura de cobertura em empalhamento do solo, e o solo está protegido da chuva, seja ela na forma líquida, seja na forma sólida, e toda a água, neste caso, entrou no solo. Portanto, o granizo esteve lentamente toda a tarde a transformar-se em água líquida e a entrar no solo, e depois, havendo algum excesso, a carregar o aquífero. Portanto, assim também se evitam não só a perda de solo, como se evitam as cheias, inundações. Portanto, parte do problema também a jusante de cheias e inundações, que agora estamos a ver nas imagens da televisão, resulta de más práticas agrícolas. Não resulta tanto do excesso de chuva, mas muitas vezes da não infiltração da água para o solo e para o subsolo. Próximo. Pode passar. Depois a questão que também queria abordar aqui hoje, que é importante e, olha, e tem a ver com estes eventos extremos, eventos climáticos ou meteorológicos. Enfim, acho que são, neste caso, o último de ontem foi meteorológico e climático em simultâneo. De facto, os gases com efeito de estufa continuam a crescer. Aqui estão os teores que estavam medidos em 2018. Isto foi do relatório que eu consultei. Não, entretanto, não tenho aqui os dados atualizados, mas estes gases, o CO2, o metano e os óxidos nitrosos, portanto, azoto, são os gases com efeito de estufa e têm vindo a crescer devido à atividade humana, e não só, mas principalmente. Aqui estão indicadas as taxas médias de crescimento dos últimos 10 anos até 2018, correspondiam a 147%, 259% e 123% em comparação com os níveis pré-industriais. E se há efeito estufa, quer dizer que o planeta acumula mais energia e depois a energia tem que ir para algum lado, e um dos efeitos são as tempestades e os furacões mais intensos. E também as temperaturas altas, como tivemos no verão passado, temperaturas altíssimas durante muito tempo, com perdas também por aí para a agricultura. Eu próprio perdi alguma fruta com o escaldão. Isto tem a ver com a agricultura, tem a ver com a agricultura, nos efeitos, mas também nas causas. Pode passar. Próximo. Aqui este gráfico que foi recolhido a partir do relatório do Estado do Ambiente da APA, da Agência Portuguesa do Ambiente, 2019, mostra desde 90 até 2017 as emissões de gases com efeito de estufa, CO2 equivalente, em duas situações. Na curva a verde mais carregado é as emissões globais, incluindo o setor agrícola e florestal. A verde mais claro é não incluindo o setor agrícola e florestal. Ora, o setor agrícola e florestal não só emite, mas também retira carbono da atmosfera. Por isso, pode ser parte do problema ou da solução. Se retirar mais do que emite, então a curva de emissões com esse setor, a agroflorestal, é mais baixa. O que aconteceu durante alguns anos, mas em 2017, aqui no fim das linhas, no fim do gráfico, houve um acréscimo de emissões no setor agroflorestal, e isto aqui explica-se pelos incêndios de 2017, que de facto foram uma escala muito grande e acabaram por provocar emissões maiores do que o sequestro, mas de facto a agricultura a agricultura e floresta devia ser sempre devia ter mais sequestro de carbono do que emissões. Mas isso passa muito por nós aumentarmos o carbono do solo. Podemos ver a seguir solos já com mais carbono. Próximo. Antes de vermos os solos com mais carbono, aqui eu acho que já tinha falado disto, mas volto a referir que mais 1%, um ponto percentual de matéria orgânica, e nós temos em geral solos, como a maior parte saberão, com níveis muito baixos de matéria orgânica no solo, níveis até que não só são
negativos para o clima, mas são muito negativos para a produtividade agrícola. Ou seja, nós, se conseguimos subir de 1 para 2%, e 1% infelizmente, é o teor mais habitual que eu tenho encontrado nos solos agrícolas a sul do Tejo e também a norte do Tejo, nas regiões mais interiores, e interiores até Bragança, portanto não é só do sul. Por vezes, e mesmo, em solos considerados relativamente férteis, como por exemplo os Barros de Beja, ainda há pouco tempo, há 3 anos atrás, fizemos umas análises num projeto que estou a acompanhar e eu estava à espera de ter teores da ordem dos 2%, ou até talvez mais, e afinal a maior parte das amostras tinham valores entre 0,5% e 1%, nos Barros de Beja. Portanto, até aí temos solos pobres em matéria orgânica, em carbono. E de facto, se conseguimos subir um ponto percentual que seja de carbono, de matéria orgânica, em 50 centímetros de profundidade de sol, temos um acréscimo de cerca de 30 toneladas de carbono por hectare. Isso multiplicado pela área agrícola nacional, que na altura em que fiz as contas era, segundo a estatística, segundo o INE, eram 3.861, não, 3.861.000 hectares, área agrícola nacional. Isto a 30 toneladas por hectare de acréscimo de carbono daria 115 milhões de toneladas de carbono orgânico retirado na atmosfera e sequestrado ou armazenado no solo. Portanto, isto devia ser ou tem que ser um objetivo nacional e com práticas que permitam atingir este objetivo. Este acréscimo de 1% não é assim nada, quer dizer, não é assim impossível de atingir, mesmo sem grandes aplicações de matéria orgânica, só com as culturas de cobertura é possível, e sem mobilizações, é possível subir este 1 ponto percentual em 10 anos. E se juntarmos algum corretivo orgânico, podemos ainda conseguir esse acréscimo em menos tempo. Próximo. Aqui aqui passamos para as soluções, e esta imagem é da vinha da Herdade do Escurão, onde eu fui consultor durante 10 anos, entre 2009 e 2019, e estes solos também não são muito férteis. Eu, quando comecei lá a trabalhar, os níveis de matéria orgânica também davam a volta de 1%, e depois passámos a aumentar as culturas de cobertura. Como estão aqui a ver, temos aqui uma entrelinha com favetas, e depois passámos a juntar à faveta um cereal, o centeio ou o triticale ou a aveia, dependendo também do solo. E a outra entrelinha está com um enraivamento semeado de trevos e azevães, chamado enraivamento permanente. E com esta prática e com alguma, embora não todos os anos, aplicação de composto, feito também na própria herdade, com os bagaços da uva e alguma folha de oliveira, conseguimos ir aumentando o teor de matéria orgânica de cerca de 1 ponto percentual em 10 anos. E as vides da poda também ficam no solo trituradas. Portanto, aqui temos, de facto, não temos solo muito fértil, mas vamos melhorando o solo e vamos mantendo o solo, evitando a erosão. Portanto, isto feito numa escala bastante grande. Na altura eram 450 hectares de vinha e mais 80 hectares de olival, que foi tudo convertido para agricultura biológica, e em grande parte graças às culturas de cobertura, como culturas de melhoramento do solo e culturas de adubação verde. Próximo. Aqui temos um solo, enfim, com mais anos de agricultura biológica. Assim, digamos que este solo será o solo ideal. Este solo tem tem mais de 30 anos de agricultura biológica. É o solo da minha horta mais antigo, que no início era um barro vermelho basáltico da região de Lisboa, e que agora tem este aspecto, portanto, terra preta, solo com cerca de 5. A última análise tinha a volta de 5,5 de matéria orgânica. Os níveis altos de matéria orgânica permitem, além de sequestrar carbono, permitem reter nutrientes, fornecendo nutrientes às culturas, reter a água da chuva, evitar encharcamentos, evitar inundações, e de facto um solo destes é uma riqueza e é a solução para muitos problemas.
E não menos importante, está aqui sublinhado, em agricultura biológica, eu ponho AB, mas podia pôr MPB, mas prefiro AB, alimentamos o solo para este alimentar a cultura. Este é um princípio importantíssimo e que convém ter. Portanto, a agricultura biológica não é substituir adubos químicos por adubos orgânicos ou minerais não sintéticos. Também precisamos, por vezes, de alguns fertilizantes, sejam corretivos, sejam adubos, mas nós temos que, prioritariamente, melhorar e alimentar o solo e os seus organismos. E depois o solo se encarrega de alimentar a cultura. Esse é o grande princípio da fertilização em agricultura biológica. Próximo. Ok, aqui temos a mesma horta, o mesmo solo, só que aqui eu apliquei alguma água com o regador para ver melhor as raízes, e vê-se que de facto as raízes do milho desenvolvem espetacularmente. O feijão está junto ao milho, portanto é uma concessão de culturas e permite também alguma fixação biológica do azoto. E com o solo destes, com estas concessiões, conseguimos produzir bem sem aplicar adubos, nem químicos, nem orgânicos. Neste caso, também corresponde 5% de matéria orgânica a cerca de 150 toneladas de carbono armazenado no solo por hectare. Próximo. Além do carbono, temos muita vida no solo. Aqui vê-se uma das muitas minhocas que existem na minha horta, lombricos terrestres, que são também uma forma de melhorar o solo e de adubar a cultura. Esta alface ainda não está muito adubada, que tinha sido acabada de transplantar, mas de facto aqui a maior parte das culturas neste solo não precisa de adubo, basta a rega quando é preciso regar, depois o resto do solo se encarrega de as alimentar. Só as culturas mais exigentes, como as couves, que precisam de mais azoto, é que precisam de um pouco de composto, feito também na horta, com restos das relvas e da cozinha, e pouco mais. Isto no início, como eu disse, era um barro basáltico vermelho parecido com o da Tapada da Ajuda. Difícil de trabalhar. Esta horta foi começada pela minha mãe e depois foi continuada por mim. Já lá vão mais de 30 anos. Próximo. Aqui, da bibliografia, o efeito benéfico da minhoca nos nutrientes. Portanto, neste caso, com análise dos nutrientes no solo e depois nos excrementos da minhoca. Como sabem, as minhocas do solo comem matéria orgânica misturada com o solo e depois dejetam, e esses dejetos são adubo, digamos assim. Portanto, há um aumento do teor de nutrientes assimiláveis para a cultura, de cálcio de troca de 40%, magnésio de troca de 204%, azoto, nitrato 366%, fósforo assimilável 644%, potássio de troca 1019% e a taxa de saturação em bases 26%. O pH também tem tendência a ficar mais próximo da neutralidade. Neste caso passou de 6,4 para 7. Portanto, o solo antes da minhoca e o excremento da minhoca. Portanto, ter minhocas no solo é meio caminho para ter um solo com mais fertilidade, com maior capacidade de alimentar a cultura e também um solo mais bem, com melhor arejamento e melhor drenagem para a água. Próximo. Outros organismos, para além do carbono e dos macro-organismos, depois temos os micro-organismos. Claro que aqui temos um mundo de muitos tipos de micro-organismos. Eu vou só falar de 2 ou 3 grupos, que são dos mais importantes. As micorrizas, que são a associação de fungos micorrízicos com plantas. São simbioses quase universais, portanto, praticamente só as crucíferas, ou agora chamadas brassicáceas, e as cnopodiáceas é que não fazem micorrização. As restantes culturas agrícolas e florestais fazem micorrização, e neste caso, na foto, é um exemplo de uma micorriza que produz um cogumelo muito bom. Portanto, algumas micorrizas produzem cogumelos comestíveis, como é o caso do género boletos, em sobreiros e outros puercos, isto são ectomicorrizas neste caso. Próximo. Aqui a seguir vamos ter
Alguém quer ficar com os cogumelos? Aqui temos fotografias microscópicas de micorrizas dentro da raiz, neste caso na raiz da fava ou faveira, que é uma planta que eu gosto muito para adubação verde e também, bom, e também gosto de favas guiçadas, por exemplo. Mas aqui, neste caso, comprova-se que há micorrizas dentro da raiz da fava, endomicorrizas, ou micorrizas, também chamadas micorrizas arbusculares, portanto, que estas entram dentro das células vegetais e transferem nutrientes e água do solo para a planta. Próximo. Aqui num pomar de madeiras, em agricultura biológica, num solo relativamente pobre, num solo arenoso, ali na zona de Pegões, e em que eu resolvi recomendar a micorrização da macieira antes da plantação e depois fomos verificar ao final do ano se havia micorrizas ou não na raiz e aqui a foto do lado direito, a foto do interior da raiz. Aqui as zonas mais escuras são os arbustos da micorriza, portanto comprova-se que a micorriza de facto inoculou e entrou dentro das células da árvore, da raiz da macieira e ajudaram a macieira a dar boas maçãs. É claro que isto também tem a ver com o facto de nós não aplicarmos produtos que possam inibir os fungos micorrízicos. Por exemplo, é sabido que alguns pesticidas, principalmente fungicidas, são tóxicos para micorrizas e os superfosfatos, portanto, os adubos fosfatados solúveis, também inibem o crescimento dos fungos micorrízicos. Portanto, devem-se evitar os superfosfatos e na agricultura biológica não são permitidos, portanto, apenas se podem usar os fosfatos naturais, portanto, que têm fósforo pouco solúvel ou praticamente insolúvel na água. Próximo. As vantagens principais das micorrizas são o aumento da absorção de fósforo e seu conteúdo na planta, mas também não só o fósforo, outros nutrientes, principalmente os menos móveis no solo, cobre, zinco e ferro. Portanto, aumentam também a captação de água e a resistência da planta à seca e aos sais, portanto, conseguem ir mais longe onde a raiz não chega. Produzem hormonas vegetais, que é um aspecto também importante, portanto, em vez de andarmos a aplicar ácido gibiólico ou outras hormonas sintéticas, se tivermos uma planta bem micorrizada, a própria micorriza produz hormonas para a planta, e não só as micorrizas, há outros micro-organismos no solo que também produzem hormonas, e aumentam a taxa de sobrevivência ao transplante, portanto podemos aplicar micorrizas logo à plantação inicial, melhora a estrutura do solo e também tem uma ação fitossanitária, uma vez que após a inoculação há uma proteção contra organismos patogénicos que possam existir no solo, é como que uma barreira à entrada desses fungos ou outros patogénicos. Próximo. A micorriza também é importante porque, segundo algumas medições, pode atingir superfícies de absorção de água e nutrientes 100 vezes superior ao de uma raiz não micorrizada. Portanto, é um efeito enorme porque são filamentos muito finos, mas que vão muito longe e que, portanto, é uma segunda raiz em relação à planta. Próximo. Para favorecer o desenvolvimento de micorrizas no solo, portanto, a aplicação de micorrizas já é prática relativamente comum, pelo menos nos agricultores que eu acompanho, portanto, nas plantações, quer de árvores, culturas permanentes, quer, por exemplo, em morangos, aplicamos sempre micorrizas à plantação. E aqui, para favorecer ainda mais, temos que aplicar, ou devemos aplicar superficialmente, na camada superficial, corretivos orgânicos, evitar adubos químicos solúveis, em especial os superfosfatos, pronto, na agricultura biológica, como já disse, não são permitidos, e também os acetatos. Se precisamos aplicar fósforo, devemos aplicar fosfato natural, fósforo insolúvel na água, ou então, nos solos alcalinos, fósforo de origem orgânica, nomeadamente guano de aves marinhas ou farinha doce. Aqui a farinha doce, enfim, a lei atual nacional não permite diretamente, terão que ser adubos orgânicos em que a farinha doce seja uma das matérias-primas. Não aplicação de herbicidas e fungicidas tóxicos para as micorrizas. No caso dos herbicidas, em agricultura biológica não são autorizados nenhuns, nem sequer os de origem vegetal.
E estão aqui alguns exemplos de fungicidas sintéticos tóxicos para micorrizas, e alguns já foram proibidos, entretanto, outros ainda são usados. E o herbicida glifosato, que é, como sabem, ainda é muito usado na agricultura convencional e até na agricultura dita de conservação e até em alguma agricultura dita regenerativa. O glifosato é tóxico para algumas espécies de fungos micorrízicos, não é para todas, mas segundo a bibliografia científica, há de facto alguma toxicidade do glifosato para algumas espécies de fungos micorrízicos. Portanto, se pudermos evitar o glifosato também, melhor. A aplicação de fungicidas autorizados em agricultura biológica, como sais de cobre e enxofre, enfim, depois há os biofungicidas à base de micro-organismos, se for feito com conta, peso e medida, ou seja, respeitando as doses máximas autorizadas, especialmente no caso do cobre, enfim, também não tem efeito negativo. No caso do cobre, a dose máxima autorizada é de 4 kg de cobre elementar por hectare e por ano. Portanto, com essas doses, enfim, não há problema com as micorrizas. Também tendo em conta que o cobre também é um micronutriente e, portanto, as plantas também absorvem algum cobre que do tratamento fitossanitário que vá para o solo acaba por funcionar como adubo. E também as mobilizações que sejam feitas, no caso de serem feitas, devem evitar a compactação do solo, portanto, evitar lavouras de charrua, evitar a frese, portanto, tudo o que são mobilizações que favorecem a compactação do solo devem ser evitadas. Próximo. Ora bem, aqui temos uma coisa que é fundamental para a agricultura biológica e devia ser para toda a agricultura, que é a simbiose entre as gluminosas, agora chamadas fabáceas, e a bactéria Rhizóbio. Esta simbiose já é muito usada há muitos anos. Na Europa, parecem ter sido os gregos, na Grécia Antiga, os primeiros a utilizar a fava como adubação verde. Depois os romanos utilizaram o tremoço, preferiram o tremoço. E só no século XIX é que houve um cientista que descobriu como é que isto funcionava. E agora que já se sabe há muito tempo como é que funciona, precisamos de utilizar mais, de aplicar mais esta simbiose na agricultura. Aqui estas duas fotos vêem-se os nódulos de Rhizóbio na raiz da fava. A fava das culturas mediterrânicas é mais eficiente na fixação biológica do azoto das anuais e a perene é a luzerna. E, portanto, aqui nas anuais é a minha preferida em termos de cultura de cobertura para adubação verde. Neste caso são duas imagens de faveta com nódulos em que não foi feita inoculação. Normalmente nem é preciso fazer inoculação da semente, uma vez que o rizóbio da fava existe naturalmente nos solos nacionais. Se fosse soja, não daria, teríamos que inocular se quiséssemos ter nódulos na raiz da soja. Próximo. Aqui mais duas imagens ainda. Aqui do lado direito vê-se, um dos nódulos cortei com canivete e vê-se uma cor ligeiramente avermelhada ou rosada, que mostra que a produção de azoto amoniacal está a ser feita pela bactéria. Normalmente tem que haver depois essa coloração que corresponde a uma substância produzida pela bactéria, que é parecida com a hemoglobina do nosso sangue. E a produção de azoto pode ultrapassar 200 kg por hectare nesta cultura, na fava. A fava que, para a adubação verde, eu normalmente recomendo a favete, a Vicia fava, subespécie minor, porque é ainda mais eficiente do que a fava comum e também a semente sendo mais pequena é preciso uma dose de semente menor por hectare e por isso fica mais económico esta prática. Próximo. Como favorecer a fixação biológica e simbiótica de azoto e o contributo desta para a adubação das culturas. Portanto, semear leguminosas ou fabáceas como adubação verde, semear leguminosas fabáceas como cultura principal para a alimentação humana e alimentação animal, incluir estas plantas na rotação de culturas, usar semente inoculada quando não haja um rizóbio específico no solo, não aplicar adubos químicos azotados, porque se aplicarmos adubos químicos azotados inibimos a atividade do rizóbio e da sua enzima, a nitrogenase, corrigir carências minerais, em particular fósforo e molibdênio, que são minerais importantes para que esta simbiose e esta fixação biológica do azoto ocorra. E, por último, uma coisa que muitas vezes já há dúvidas, quando é que devemos cortar a leguminosa? Não a devemos cortar antes de concluir a floração, porque é na floração que
que atinge o máximo de fixação biológica de azoto. Portanto, cortar na floração ou antes da floração é uma má prática. Devemos esperar até ao final da floração, mesmo que já haja o início da formação das vagens, é melhor do que cortar mais cedo. Cortar e deixar sob o solo, ou se precisamos do azoto enfim, com maior urgência, se vamos fazer uma cultura anual a seguir, então se calhar é melhor fazer uma ligeira incorporação, por exemplo, com uma grade de discos, para acelerar depois a libertação desse azoto para a cultura seguinte. Se for uma cultura permanente, como uma vinha, um olival ou um pomar, normalmente basta triturar e deixar à superfície. Pois é uma libertação mais lenta do azoto. Próximo. Aqui temos as várias espécies de rizóbios para as várias espécies de leguminosas. Não vou agora ler isto tudo, mas é para vocês depois consultarem, é só para termos presente que para cada tipo de planta leguminosa há um rizóbio diferente e que quando são plantas da região ou da região do país ou da região mediterrânica, já existe rizóbio no solo, se não tiver sido, entretanto, destruído com os pesticidas ou com o excesso de azoto químico. Quando são espécies como a soja ou mesmo alguns trevos, é conveniente usar sementes inoculadas na sementeira. Próximo. Aqui nesta tabela da bibliografia consultada, temos os valores de azoto fixado para diferentes situações e diferentes espécies de leguminosas. Aqui eu destacava a fava, ou aqui na fava incluímos a fava miúda, a favete, com valores entre 177 e 250 kg de azoto por hectare e por ano, fixado pela cultura com o rizóbio. Portanto, como a leguminosa anual mais eficiente, se bem que depois a soja do lado direito tem valores que podem ir até 309 kg por hectare, mas aí a soja, este valor deve ter sido no Japão, onde existe muito rizóbio japónico, que é o rizóbio da soja, porque se fosse cá em Portugal, só mesmo com muito rizóbio inoculado é que conseguimos ter estes valores, mas também não, e também porque habitualmente não se cultiva soja em Portugal. Aqui as luzernas, na primeira coluna, no final, temos dois tipos de luzerna. Não está bem explicado, mas a primeira luzerna está como cultura principal, mas é uma luzerna que é a luzerna forageira perene, portanto, como cultura principal. Pode ir até 222 kg de azoto por hectare. E depois a outra luzerna do enraivamento do pomar já é outra espécie, é a luzerna anual. Portanto, aqui os valores já são mais baixos. Não está explicado que são espécies, apesar de estarem designadas pelo mesmo nome, luzerna, de facto são espécies diferentes. Nos trevos, o mais eficiente parece ser o trevo branco, desde que haja água no verão, para ele crescer também durante o verão. Como sabe, o trevo branco é uma espécie perene ou vivaz e não é muito recomendado para zonas mediterrânicas onde não haja muita água para regar, embora já estejamos a testar o trevo branco no enraivamento da linha com rega, gota a gota, para em vez de lavrar, quer dizer, em vez de mobilizar ou em vez de aplicar herbicida, tenhamos também a linha coberta com trevos e estamos a ter alguns resultados bastante positivos para já, mas ainda é relativamente cedo, porque é uma experiência só com 2 anos, num amendoal relativamente novo. Próximo. Ora bem, aqui temos alguns dados da prática deste último ano. Aqui a faveta utilizada em vinha, como adubação verde, na entrelinha. Isto foi no Alentejo, ano passado, e fizemos pesagem da parte aérea por metro quadrado. Concluímos ter cerca de 46 toneladas por hectare de área semeada, claro, de matéria fresca, portanto, peso em verde, 4,6 kg metro quadrado ou 46 toneladas por hectare. Depois, em seco, temos 0,69 kg por metro quadrado ou 6,9 toneladas por hectare. Portanto, como isto deu uma umidade de 85%, ou matéria seca de 15%, e o teor de azoto na matéria seca 3,95%. Portanto, isto é um teor bastante elevado, o que dá para esta
produção de matéria seca por hectare, com esta composição de azoto, estão as contas feitas em baixo, 272 kg de azoto por hectare. Então estão a ver uma dose muito elevada. Se isto ficasse tudo disponível, era mais que suficiente para produzir uma grande seara de milho, mas como é vinha, não precisa assim tanto azoto. Foi feita uma entrelinha em cada duas e, em vez de ser enterrado, foi só cortado e deixado à superfície, para libertar mais devagar. Claro que ainda faltava acrescentar o azoto da raiz, que aí é difícil não, é impossível de medir com rigor. Há estimativas que a raiz é cerca de 20 a 30% da massa verde da planta, mas é impossível retirar a raiz do solo, assim, a maior parte dela, e pesá-la e medi-la. Em todo o caso, também é sabido que durante o crescimento da fava, algum do azoto fixado pelo rizóbio também é exudado pela raiz. As plantas têm os exudados radiculares e libertam açúcar, mas também libertam algum azoto. Portanto, algum do azoto fica logo disponível para a cultura que estiver lá ao lado, no mesmo solo, ou para a cultura que vier a ser instalada a seguir. Os exudados radiculares correspondem a cerca de 20 a 30% do carbono, no caso do carbono fixado pela planta na fotossíntese. No caso do azoto, não tenho dados disponíveis, é um tema ainda menos estudado, mas sabe-se que algum azoto é libertado também nos exudados radiculares, não tanto, claro, como o carbono. Depois temos ainda o chamado azoto proveniente de fixação biológica por micro-organismos do solo não simbióticos ou em simbiose com as minhocas. Este tema está um bocadinho na moda agora, porque começam a aparecer, ou já aparecem bastantes produtos comerciais no mercado com bactérias não simbióticas, portanto, bactérias livres, fixadores de azoto. Isto é verdade que existe, mas é preciso ter atenção que as bactérias livres, não simbióticas, portanto, são menos eficientes do que as simbióticas. Como em tudo, o trabalho em parceria, em geral, é preferível, é mais eficaz do que o trabalho individual. E, portanto, as azotobacters, os clostridiums, as azospirilos ou outras, funcionam, conseguem fixar azoto, mas o risóbio, em conjunto com a fabácea, produz muito mais. E, portanto, não podemos substituir a adubação verde ou os adubos químicos azotados por estas bactérias fixadoras livres. Elas podem ajudar, mas não são, de facto, a principal fonte de azoto para a cultura agrícola. Por outro lado, as próprias minhocas também são uma fonte de azoto. Se tivermos muitas minhocas no solo, sabe-se que os seus excrementos contêm amónio e ureia, portanto, também é possível produzir amónio e ureia de forma natural. E que são imediatamente assimiláveis para a cultura, e o seu muco cutâneo também, quando morrem, liberta azoto orgânico que depois é degradado pelas bactérias do solo e acaba por deixar azoto também disponível para a cultura agrícola. Se tivermos muitas minhocas no solo, já há estimativas que apontam para que só as minhocas podem libertar para o solo cerca de 200 kg de azoto por hectare e por ano, ou seja, um valor muito substancial. Mas, claro, é preciso ter pelo menos umas 100 minhocas por metro quadrado. Próximo. Aqui é só uma chamada de atenção para as diferentes formas de transferir azoto da atmosfera para o solo. Como sabem, a principal reserva de azoto no planeta não está no solo, está na atmosfera, está no ar. E a natureza tem principalmente os processos de fixação biológica via bactérias, sejam simbióticas, sejam livres, e corresponde a cerca de 140 milhões de toneladas de azoto por ano. O fabrico industrial de azoto corresponde a cerca de 90 a 100 milhões de toneladas por ano, portanto, os adubos químicos azotados, e depois o azoto de origem animal, que temos muitos animais no planeta, animais domésticos, não falei de animais domésticos, cerca de 18,3 mil milhões de animais, portanto, mais animais do que pessoas, e isso corresponde a cerca de 160 milhões de toneladas de azoto por ano. Este azoto também é importante e, por vezes, é desperdiçado, às vezes é deitado nas ribeiras, como no caso dos chorumes dos porcos, e, de facto, devíamos estar a aproveitar melhor esse azoto de origem animal também.
tal como devíamos estar a utilizar melhor e mais o azoto da fissão biológica pelas luminosas e em cultura de cobertura. E se calhar devíamos estar a usar menos azoto químico de síntese, não só porque é relativamente caro, mas também porque emite muitos gases com efeito de estufa. No fabrico, está aqui na última coluna, a cerca de 6,7 kg de CO2 equivalente por cada quilo de azoto fabricado. Portanto, é um processo industrial muito poluente e é também em parte por isso que a União Europeia decidiu aplicar taxas de carbono às indústrias de fabrico de adubo químico assustado. Depois, na aplicação, parte do azoto aplicado é emitido para a atmosfera na forma de óxido de azoto, que também é um outro gás com efeito de estufa. Enfim, aqui não é muita quantidade, mas está estimado aí 1,6% do adubo que é aplicado, do azoto que é aplicado no adubo químico, que se perca para a atmosfera. E depois ainda há o problema dos nitratos. Como sabem, temos 9 zonas vulneráveis de nitratos em Portugal, com níveis de nitratos acima do valor máximo para água de consumo, de 50 mg por litro, e nas zonas onde há mais agricultura com mais intensificação, nomeadamente em termos de adubos, é onde temos mais nitratos nas águas subterrâneas. Portanto, é um problema que temos há mais de 20 anos e que continua por resolver. Próximo. Ora bem, então o tema 2 principal era a fertilização em agricultura biológica. E parece que até agora ainda não falámos do assunto. Ou melhor, falámos, mas não dissemos exatamente quais são as práticas agrícolas prioritárias ou de base que devem ser aplicadas e até que estão no regulamento europeu, que todos que praticam ou acompanham agricultores, empresas agrícolas que fazem agricultura biológica deviam conhecer bem, nomeadamente o que está no anexo 2, parte 1 do regulamento 2018-848, regulamento da União Europeia, que tem as regras aplicáveis à agricultura biológica e, nesta parte, à produção vegetal. Depois há o regulamento de execução, tem os produtos autorizados, mas aqui o mais importante são as práticas agrícolas. E no ponto 191 desta parte 1 do anexo 2 deste regulamento, diz, na produção vegetal biológica, estamos a falar agora em produção vegetal, plantas, não de animais, deve recorrer-se a práticas de mobilização e de cultivo que mantenham ou aumentem a matéria orgânica do solo, reforcem a estabilidade e a biodiversidade do mesmo e impeçam a sua compactação e erosão. Portanto, isto é um ponto fundamental. Quem não fizer isto não está a cumprir. Se mobilizar em excesso e provocar erosão com o excesso de mobilização, também não está a cumprir. E depois o ponto 192 tem, de facto, as práticas, vá lá, mais proativas que o agricultor tem que aplicar. E há muita ideia, às vezes, para quem passa da agricultura convencional para a biológica, de que basta substituir produtos, no caso da fertilização, substituir adubos açotados ou adubos químicos de síntese, sejam açotados, sejam outros, por adubos orgânicos ou minerais são sintéticos, mas isso não é agricultura biológica. Portanto, a agricultura biológica, os fertilizantes comerciais são para usar em complemento destas boas práticas agrícolas que vamos agora ver quais são. A linha A, rotação de culturas. Portanto, isto é aplicável, evidentemente, às culturas anuais. Portanto, um agricultor biológico não pode fazer sempre milho, ou sempre trigo, ou sempre alfaces. Tem que fazer rotação de culturas. Isto é básico, quer dizer, toda a agricultura devia fazer isto, não é? Isto é uma prática agrícola, uma boa prática agrícola de base, e quando não se faz isto, mais cedo ou mais tarde, tem-se problemas. Até os melhores agricultores acabam por ter problemas. Melhores agricultores, enfim, da área da produção convencional, porque depois começam a aparecer os problemas fitossanitários no solo. Os fusários, os nematos, algumas pragas também de insetos, como o alfinete. Portanto, isso tem a ver tudo com a falta da rotação de culturas, com a monocultura. Portanto, rotação de culturas obrigatória em agricultura biológica. Aliás, devia ser obrigatória em toda a agricultura. Infelizmente, algumas associações e confederações agrícolas em Portugal até pedem à Comissão Europeia para não exigir para não fazer esta exigência. Mas pronto, adiante. A linha B. No caso das estufas e das culturas perenes,
permanentes, portanto, perenes permanentes, mais de 3 anos, ciclo de 3 anos ou mais, que não as forrageiras, portanto, aqui não se inclui as forrageiras permanentes, pelo uso de culturas para adubação verde e leguminosas de curto prazo. Curto prazo, isto penso que é uma tradução mal feita, devia ser de ciclo curto. Ou seja, as culturas de cobertura para adubação verde, incluindo leguminosas de ciclo curto, seja antes da cultura principal, no caso das culturas anuais, seja ao mesmo tempo, principalmente o período outono e inverno. É claro que isto nas culturas anuais não é obrigatório, mas se forem estufas já é, e se forem culturas perenes é mesmo obrigatório. Ou seja, não se pode fazer olival, pomar, vinha, sem fazer adubação verde, sem fazer cultura de cobertura para adubação verde. Se não fizermos isto, não estamos a fazer agricultura biológica a sério. Podemos até até conseguir o certificado, mas isso não chega para ser agricultura biológica bem feita. Por outro lado, a linha C temos também a aplicação de estrumo animal ou de matéria orgânica e vegetal, os chamados sobrantes agrícolas, mas, atenção, isto só é prática prioritária, não de base, se for de origem na agricultura biológica. Portanto, se nós ao irmos comprar estrumo a um produtor convencional de ovelhas ou de vacas ou de cabras, já esse estrumo só poderá ser aplicado em complemento, não entra aqui nas práticas prioritárias. Aqui é estrumo animal ou matérias orgânicas e vegetais de agricultura biológica. Portanto, são estas as 3 práticas de base ou prioritárias que o agricultor biológico tem que aplicar. Próximo. Aqui há alguns exemplos. Aqui a primeira, adubação verde, neste caso em vinha, com base em termocilha. Portanto, já não é o termoço, é termocilha, mas penso que também tenho aqui uma com termoço a seguir. Próximo. Aqui é o termoço. Este era o tal que os romanos já utilizavam há 2000 anos atrás, e que nós ainda podemos utilizar, e que eu utilizo também no meu pomar, porque é uma das poucas plantas, quer esta, quer a termocilha, que não é preciso enterrar a semente, ou seja, permite manter o sistema de não mobilização, como eu utilizo no meu pomar, e fazer alguma sementeira. Portanto, depois o termoço ou a termocilha acrescem azoto às plantas espontâneas que lá existam. Portanto, é um plus, é um acréscimo de nutrientes, aumento de azoto. O termoço para solos de pH alcalino ou neutro ou pouco ácido, e a termocilha para solos mais ácidos e mais arenosos. Neste caso aqui é de facto um solo argilo-calcário. No caso anterior era um solo de areia, na zona de Vila Nova de Mil Fontes. Neste caso é na zona de Vidigueira, salvo erro. Próximo. Aqui voltamos a Reguengos de Monsaraz. Quando eu lá cheguei há uns anos atrás, em 2009, comecei no Olival, por acaso, mas depois, como gostaram do trabalho que fiz no Olival, passei depois para a vinha. A vinha era um desafio maior. Converter 450 hectares de vinha para a agricultura biológica é mais difícil do que converter 80 hectares de olival. Mas, de facto, aqui a principal medida foi as sementeiras de culturas anuais para adubação verde, e que para substituir o adubo químico, e de facto resultou. Aqui temos até 2 modalidades, uma baseada em faveto e outra à esquerda baseada em aveia e depois tínhamos ainda mais uma modalidade com enrolvamento de trevos e azeveiros. Próximo. Aqui vemos melhor. Enfim, aqui há uma ligeira mobilização na linha, portanto, na linha deixou de se aplicar herbicida, passou-se a utilizar interceptors e funcionou bem. É claro que esta adubação verde anual pode ser dispensada a partir do momento em que o enrolvamento permanente forneça azoto suficiente para a cultura. Mas nos primeiros anos de conversão é importante fazer estas culturas anuais, porque produzem maior quantidade de azoto e libertam esse azoto mais rapidamente para a cultura principal. Portanto, pelo menos nos primeiros anos de conversão é importante fazer isto. Depois, com a estabilização do solo e com o aumento da disponibilidade de nutrientes e de matéria orgânica, podemos passar à não mobilização com uma sementeira para vários anos dos chamados enrolvamentos permanentes. Próximo.
Aqui num outro projeto que tenho estado a acompanhar já mais recentemente, é de uva de mesa também no Alentejo, são cerca de, atualmente já vai a 110 hectares e já está em produção, pelo menos as fases que foram plantadas a partir de 2021, já estão em quase plena produção e tem sido feito sempre sementeiras para adubação verde, principalmente com faveta e triticale e também algumas para melhoria da estrutura do solo, à base de brássicas. Tem também algumas faixas para os insetos polinizadores e para os insetos, principalmente os insetos predadores e parasitores de pragas. Também se tem feito algumas sementeiras desse tipo de espécies. Próximo. Aqui temos duas fotos da cultura de cobertura na fase inicial. Portanto, aqui temos, lá está a faveta com o triticale, já bem nascido, e vê-se que o solo também já está a melhorar. Este solo desta imagem vai no terceiro ano de cultura biológica, e de facto vê-se uma melhoria substancial do solo com estas práticas. Também se aplica algum estrumo, mas o estrumo é aplicado localizado apenas junto à linha, portanto não é aplicado aqui na entrelinha. Portanto, aqui a melhoria do solo na entrelinha é só mesmo com a cultura de cobertura como adubação verde. Esta cultura de cobertura é triturada, deixada à superfície e depois só é incorporada na altura da sementeira, com uma ligeira mobilização, que serve para incorporar ao mesmo tempo que serve para semear. Próximo. Aqui vê-se já próximo do corte, mas ainda não, porque está em flor e, como eu disse atrás, não se deve cortar a cultura de cobertura enquanto há flores. Em parte por causa do azoto, a fixação biológica do azoto, como eu disse também já atrás, é máxima da floração, portanto, só no final da floração é que devemos cortar. E por outro lado também a flor da luminosa, nomeadamente da fava, mas não só, por exemplo, as vícias ativas e vilosa, são muito atrativas para insetos auxiliares. Portanto, é também uma mais-valia termos lá flores na cultura, porque aumentamos também a proteção biológica de conservação, digamos assim, ou natural, contra as pragas. E veem que aqui o crescimento da fava é bastante grande, ainda vai crescer um pouco mais, portanto já tem mais de 1 metro de altura. Aqui temos normalmente um porte de 1,5 m quando fazemos o corte. E uma massa verde, como eu disse atrás, muito grande e uma matéria seca também bastante elevada. E, portanto, isto é uma estrumação verde. Há quem chame mesmo estrumação verde. Aliás, os ingleses dizem green manure. Green manure quer dizer, traduzido à letra, é estrumação verde. Os franceses é que preferem engrais vert, que é adubação verde, mas na língua inglesa e também na Califórnia, onde se faz bastante esta prática, é de facto green manure, estrumação verde. Também utilizamos cá o termo sidração, mas é um termo que é menos usado atualmente. Próximo. Aqui voltamos à herdade do esporão. Aqui temos a mistura da faveta com, neste caso era centeio. Depois, como o centeio começou a ser um pouco difícil de obter semente, passámos ao triticale, e também porque o triticale acaba por ser mais adaptável a diferentes tipos de solo do que o centeio. Portanto, é digamos, a minha concepção preferida para a adubação verde, que não exige grande equipamento para a sementeira e qualquer agricultor pode aplicar, sem gastar muito dinheiro também, a faveta, a mistura de faveta e o triticale. E funciona para quase todos os tipos de solos. Neste caso, funcionou praticamente em toda a herdade do esporão no olival e na vinha. Próximo. Porquê fazer culturas de cobertura como a adubação verde ou estrumação verde? Na agricultura biológica, há motivos legais, é porque está lá no regulamento, como eu expliquei há bocado, que é uma das práticas prioritárias da fertilização, melhoria do solo, e por motivos agronómicos, porque produz azoto no olival ou noutra cultura, e o olival está mais. O azoto, como sabem, em agricultura biológica não é permitido quando é de síntese química, portanto, adubo químico associado é proibido. Porque também produz carbono e aumenta a matéria orgânica do solo, portanto é uma forma de produzir matéria orgânica, especialmente quando não há estrumos disponíveis.
ou porque são áreas muito grandes e é difícil e mais caro estrumar do que fazer adubação verde, porque segura o solo evitando erosão, como já vimos atrás, nomeadamente aqueles ensaios feitos em Espanha, porque aumenta a infiltração da água da chuva e a recarga do aquífero, porque favorece a biodiversidade, em particular a fauna auxiliar de insetos e ácaros predadores e parasitóides das pragas das culturas. Portanto, tem muitos motivos agronómicos para se fazer. É preciso querer e fazer na altura certa. Claro que na altura certa, no nosso clima mediterrâneo, é no outono, para aproveitar estas chuvas, para não termos que regar, e também para que durante este período mais chuvoso o solo seja mais protegido. Próximo. E o enraivamento das medidas agroambientais, tanto que é uma medida de conservação do solo com subsídio, também é adubação verde, pergunto eu. Sim, eu já dei um bocadinho a resposta atrás. Se for semeado e se incluir leguminosas de curto prazo, de ciclo anual curto, está dentro do Regulamento Europeu da Agricultura Biológica. E também as ciclo anual também são as mais adaptadas ao clima mediterrâneo, porque se semearmos plantas de ciclo perene, dificilmente elas conseguirão aguentar o período de verão sem rega. Portanto, acaba por se optar geralmente por espécies de ciclo anual e ciclo relativamente curto, para aproveitar o período das chuvas e depois no verão deixar lá a semente e voltarem a germinar no outono seguinte. É claro que também podemos utilizar alguns solos, os solos mais profundos e mais frescos, algumas culturas perenes, como a lucerna, por exemplo. Mas a prática normal, habitual em clima mediterrâneo, é fazer misturas de espécies de ciclo anual e ciclo relativamente curto, para deixar a semente e que se ressemeiem facilmente. É o caso dos trevos subterrâneos, que são das mais fáceis de ressemear, e da luzerna anual, nomeadamente o chamado trevo carrapiço, portanto, a Medicago polimorfo. Próximo. Aqui numa vinha também do Esporão, mas neste caso já na região de Porto Alegre, uma vinha nova em que se fez sementeira de trevos anuais, com algum azeveia à mistura. Próximo. Aqui na Quinta do Valado, na Régua, as vinhas mais velhas da Quinta do Valado também estão, ou estavam, pelo menos à altura, em agricultura biológica, na altura em que lá era consultor, e aqui o exemplo de uma sementeira também de trevos anuais, neste caso à base de trevo da Pérsia e de trevo supino, trevo balance. Próximo. Aqui agora adubação verde em olival, adubação verde também com misturas para ressementeira natural, neste caso em serpa, um olival novo em agricultura biológica. Próximo. Aqui, como é que devemos fazer para triturar a cultura de cobertura para a adubação verde? Neste caso, até penso que aqui é espontâneo, não é cultura, mas podia ser uma cultura semeada. Normalmente damos preferência ao destroçador de martelos, que permite também triturar ao mesmo tempo alguma rama da poda que existe, caso da vinha, caso da oliveira, caso do pomar, na mesma passagem. E normalmente o corta-matos de correntes só utilizamos quando não há rama da poda para triturar. Portanto, os martelos como este está aqui na imagem é o mais adequado para a maior parte dos casos. Próximo. Aqui ainda não havia destroçador de martelos disponível. Aqui no meu pomar mais antigo, o tal plantei no século passado, em 99. Aqui na altura não havia mesmo o prestador de serviços que vinha com o trator, ainda não tinha destroçador de martelos, e então vinha com o corta-mato. E então era o corta-mato que eu usava. Agora já tenho o mesmo prestador de serviços, já tenho finalmente o de martelos, depois de eu ter existido muito. Mas o corta-matos, não havendo outro, também serve. Neste caso é o corta-matos de correntes. No meu pomar mais antigo de macieiros. Próximo. Aqui já no mesmo pomar,
uns 2 ou 3 anos mais tarde, ou o dessussador de martelos, portanto, que faz um trabalho de facto mais perfeito. E convém que sejam alfaias descentráveis para permitirem trabalhar próximo da árvore, portanto, próximo da linha, e assim reduzir a necessidade de corte manual na linha, ou de intercepas ou interfilar, que neste caso não está disponível. Próximo. Aqui interessa saber, este quadro procura responder à pergunta, então e depois de nós cortarmos ou enterrarmos o adubo verde, quanto tempo é que demora a libertar o azoto? E então houve um investigador em França, já há muitos anos, no sul de França, fez um ensaio com várias misturas, ervilhaca em terra arenosa, ervilhaca em terra franco-arenosa e trigo, usado como adubo verde, não é muito habitual, mas também se pode fazer trigo como adubo verde. Também em terra arenosa e em terra franco-argilo-arenosa. E em geral, ao fim de 6 meses, todos eles libertam, enfim, mais ou menos com alguma diferença, mas não muito, cerca ou quase 50% do azoto contido na massa verde é libertado durante os primeiros 6 meses. Depois vai libertando a uma taxa mais lenta. Ao fim de 3 meses é cerca de 30%. Portanto, isto é um azoto de libertação lenta, mas em parte por isso é um azoto mais que se perde menos. Então vai sendo libertado à medida que os micro-organismos do solo vão decompondo esta massa verde e assim, tendo lá a cultura principal, ela vai absorvendo este azoto de libertação lenta. Próximo. Outras funções da cultura de cobertura, neste caso, plantas melíferas, isto também é na vinha do esporão, mas podia ser no outro lado. Neste caso, fizemos algumas faixas para a fauna auxiliar, neste caso à base da planta, uma planta muito melífera chamada Phacelia. Segunda prática prioritária é a rotação, e eu acrescentei aqui concessão de culturas, mas a concessão não é obrigatória. O que é obrigatório é a rotação, incluindo leguminosas como uma das culturas principais. Ou seja, na rotação temos que incluir pelo menos uma cultura leguminosa. Portanto, se fizermos milho, temos que incluir também um ground beef ou uma outra cultura que seja leguminosa. Neste caso é concessão de milho com feijão na minha horta. Próximo. Voltamos aqui à horta, vemos o solo muito rico em matéria orgânica e agora vamos ver se dá milho ou não dá milho. Próximo. Portanto, aqui temos as espigas de milho biológico de variedade regional selecionada pelo professor Pedro Moreira da Escola Agrária de Coimbra e que eu utilizei algumas sementes na minha horta e vemos aqui, de facto, belas espigas sem adubo químico nem adubo orgânico. Portanto, só com o que o solo fornece. Mas claro que é um solo de horta e muito melhorado. Com os tais 5% de matéria orgânica. A planta, aqui a espiga está a 2 metros de altura, depois fiz lá a medição, porque realmente assim também se atinge um porte maior e normalmente 2 espigas por cada pé de milho. Próximo. Aqui ainda na rotação, portanto, um exemplo de rotação cumprindo as regras, portanto, um trigo do lado esquerdo, trigo barbela, que é uma variedade regional portuguesa muito apreciada e que faz um ponto de qualidade e também permite fazer a seara com menos herbicida ou sem herbicida, neste caso, portanto, não vou herbicida, porque sendo de um porte mais alto, compete bem com as ervas. E aqui ao lado uma cultura de grão de bico, que é feita em rotação com o trigo barbela, grão de bico, uma cultura leguminosa anual, que devíamos fazer mais em Portugal. E comer mais também. Próximo. Aqui, quando há falta de solo agrícola, no caso é a Madeira, concessão de batata com vinha, porque cá não se vê muito, mas lá na Madeira é relativamente frequente. O solo também é relativamente fértil, como veem pela cor do solo. Próximo. Aqui a terceira prática de base é
utilização de estrumes ou sobrantes agrícolas vegetais provenientes de agricultura biológica. Aqui do lado esquerdo temos o destroçador a triturar rama de oliveira e de macieira. Portanto, sobrantes agrícolas que, em vez de ser queimados, devem ser devolvidos ao sol e triturados devidamente. E do lado direito temos bagaços de azeitona de duas fases, dos lugares de duas fases, aqueles bagaços saem com muita água, cerca de 60% a 70% de água, e por isso não têm valor comercial praticamente nenhum, e folha de oliveira. Portanto, estes materiais devem ser utilizados como corretivos orgânicos do solo, seja em fresco, seja depois de respectiva compostagem. Próximo. Aqui temos um exemplo de compostagem de bagaços de azeitona misturados com engaço de uva e folha de oliveira. E depois, neste caso, o agricultor teve a sorte de ter acesso a um equipamento de movimentação da pilha, num projeto de experimentação e demonstração, que é um equipamento relativamente simples, mas algo caro, e que permite revolver a pilha e torná-la mais homogénea e mais arejada, e ao fim dos meses, neste caso cerca de um ano, temos um composto de boa qualidade para aplicar na cultura. Próximo. Aqui vemos o composto já bem maturado, que já está em condições de pôr em qualquer cultura, seja perene, seja hortícola ou outro animal. E do lado direito temos uma minhoca vermelha, que é a minhoca do composto, e também os bichinhos brancos são os colembos, que são insetos primitivos que... Peço desculpa que está aqui o telemóvel a tocar, que ajudam também na composição. Portanto, na compostagem também podemos ter a ajuda das minhocas e dos colembos na fase, especialmente na fase de maturação do composto, já com temperaturas mais baixas. A compostagem permite também utilizar estrumes frescos no solo agrícola sem incorporar, porque se tivermos estrume fresco e aplicarmos ao solo, a lei portuguesa obriga a enterrar, não permite deixar o estrume sobre a superfície. Portanto, aí corremos o risco de sermos multados. Mas se transformarmos o estrume em composto, aí o composto já não é obrigatoriamente, já não tem que ser enterrado. Isso também tem alguma lógica técnica, porque de facto o estrume fresco tem cerca de 20% do azoto na forma amoniacal, e se for deixado à superfície, além de libertar mau cheiro, liberta azoto para a atmosfera. Portanto, é mais uma perda. Não é que o amoníaco seja classificado como gás com efeito de estufa, mas é azoto que se está a perder. Mas nós, transformando em composto, fazendo compostagem, já podemos deixar o composto à superfície. Penso que é uma imagem que tenho a seguir. Próximo. Ainda não é, ainda estamos na fase das matérias-primas para a compostagem. Aqui do lado esquerdo é gás de uva, do lado direito é o subproduto da indústria dos cortumes, que também pode ser usado na agricultura biológica, desde que não sejam tratados com crómio, claro. Próximo. Aqui mais um aspecto do fabrico de composto, com um movimentador de pilhas de composto. Aqui a Ana Vita cresce já há uns anos, num projeto de experimentação de demonstração, e do lado esquerdo o movimentador a virar a pilha, e do lado direito a colocação da manta geotêxtil para evitar a água da chuva. Portanto, é uma prática também boa, é cobrir a pilha com a manta geotêxtil. Próximo. Aqui a aplicação do composto, como estão a ver, à superfície, localizado na linha e sem incorporação. Neste caso é no meu pomar mais antigo, onde fez uma aplicação de composto feito com engaço de uva e estume de vaca. Se fosse só estume de vaca fresco, não podia deixá-lo à superfície. Próximo. Aqui, este gráfico aqui é uma tese de doutoramento, não é a minha, mas é de um colega francês que estudou a libertação de azoto a partir de diferentes fertilizantes, principalmente orgânicos, em comparação com o nitrato de amónio e o sulfato de amónio. E eu não vou aqui entrar em pormenores, não temos tempo para isso, mas é para verem que diferentes fertilizantes têm taxas de libertação do azoto para o solo e depois para a cultura também bastante diferentes. Sendo claramente o mais rápido é a curva que está mais alta, do nitrato de amónio, como é óbvio, e depois os estrumes frescos e o composto feito a partir desse estrume de vaca é uma liberação muito mais gradual. Depois os intermédios são os chamados adubos orgânicos, com mais de 3% de azoto, que já são classificados como adubo, que tem uma mineralização intermédia entre os estrumes, os compostos e o adubo químico. Próximo.
Esta tabela, ou uma parte de uma tabela que está no nosso guia de fatores de produção para agribiológico, o guia que nós publicamos, a última edição é de 2025, e podem aceder no nosso site agrosanos.pt, em que temos descrições dos fertilizantes que estão disponíveis comercialmente e, como eu disse atrás, são produtos, todos os fertilizantes autorizados em biológico são para usar em complemento das boas práticas agrícolas. Próximo. Neste caso é a tabela dos adubos orgânicos açotados. Próximo. E agora alguns exemplos para terminar a apresentação de alguns produtos biológicos que eu acompanho ou acompanhei como consultor e em que procuramos cumprir as práticas agrícolas de base. Aqui as uvas da herdade do Esporão, o primeiro ano em que tiveram certificação bio, o Esporão Colheita 2014. Próximo. Olha, a garrafa foi-se. Ainda tenho algumas na garrafeira, mas não está aqui. Depois aqui temos o olival também do Esporão, em que o primeiro azeite biológico foi logo premiado. Próximo. Aqui da azeitona cobrançosa, também do olival do Esporão. É um olival que tem 2/3 de cobrançosa e 1/3 de arbequina. E essa mistura dá um bom azeite. Se fosse só arbequina já não daria tão bom azeite. Mas é mais cobrançosa do que a arbequina. Falta só aqui uma variedade alentejana, mas olha, paciência. Força. Próximo. Aqui a variedade Cordeville, que já é mais alentejana, no olival da Risque, em Serpa, um dos melhores produtores de azeite biológico do país e do mundo. Próximo. Com vários prémios em concursos internacionais, incluindo concursos de azeites biológicos em que a primeira análise é a análise de resíduos de pesticidas, e em que se aparecer algum resíduo já nem sequer vai à prova de azeite. Isto é mesmo muito exigente. Esta foto já é antiga, agora tem muito mais prémios em exposição, se forem lá visitar a herdade. É de facto um grande produtor. Um grande não, muito bom em qualidade. E também foi o primeiro caso em que tiveram, além do olival tradicional e olival intensivo, fizeram também o primeiro super intensivo em agricultura biológica. Deu um bocado de discussão, na altura eu ainda era lá consultor, mas acabámos de concordar porque era a única maneira de conseguir aumentar a área e ter maneira de colher a azeitona. Próximo. Aqui não vou entrar em muitos pormenores, é só por dizer que no meu pomar, em cada 10 anos, tenho tido um aumento de matéria orgânica no solo de cerca de 1 ponto percentual. Comecei no pomar mais antigo com 1,5 em 1999, depois 10 anos depois estava com 2,5 e atualmente estou com perto de 4% de matéria orgânica. Próximo. E a produzir maçãs de boa qualidade, como estas, da variedade Quirina Florina. Próximo. Esta também é a mesma variedade, resistente ao pedrado, não precisa de tratamento de fungicida. Aqui temos no meu pomar mais recente, plantado em 2015, já com novas variedades também resistentes ao pedrado e com boa qualidade de sabor e de conservação. Neste caso é a variedade Gaia, de origem norte de Itália. Próximo. E aqui é um projeto que eu estou a acompanhar desde 2020, de uva de mesa, com diferentes variedades, todas sem grainha, e que nesta última colheita já teve uma produção muito, muito, muito boa e em quantidade, e portanto estamos a ter níveis de produtividade ao mesmo nível da uva convencional e com a qualidade muito boa. Neste caso uma das variedades brancas, são várias. Agora a seguir vamos ver as pretas. Aqui também há várias variedades pretas. E a seguir as rosadas. E eu colhi algumas destas uvas na própria vinha em outubro do ano passado. Guardei-as na minha cama frigorífica, até junto com as maçãs. E há poucos dias ainda tinha uvas. Podemos ver a seguir. Próximo. Não, podemos passar mais sim, como já estamos no adiantado da hora, vamos passar mais à frente para chegarmos às uvas.
nós chegámos às uvas da mesma vinha, que isto aqui era uma coisa que não tem a ver exatamente com o tema de hoje. Pode passar, pode passar. Estas uvas, a foto do lado esquerdo, isto é a mesma variedade, os mesmos cachos. Portanto, do lado esquerdo, em outubro de 2025, na altura da colheita, e do lado direito, em janeiro de 2026, conservado em frio normal. Eu até tenho a câmara relativamente a uma temperatura relativamente alta, para maçãs até será um pouco alto demais, mas pronto, como a maçã se conserva bem, e eu também não quero guardá-la até muito mais tarde, entre 5 e 8 graus, e a uva conseguiu manter-se até janeiro, portanto 3 meses de câmara. Isto só é possível com uma uva de muito boa qualidade, com um alto nível de grau Brix e sem adubos químicos, nem excesso de hormonas, portanto, nem hormonas sintéticas. Portanto, isto prova que a agricultura biológica pode produzir com qualidade e quantidade e ao mesmo tempo, melhorar o solo agrícola. E eu ficava por aqui, porque já vamos avançados na hora. Já terminou, engenheiro, já está. Já não, também não temos muito mais tempo, não é? Não, estamos a tempo, porque neste momento, teoricamente, era suposto serem colocadas algumas questões, mas como estamos com problemas no chat, não dá. Continua a haver o problema do chat, não é? Sim, olha, não sabemos, pedimos imensa desculpa a todos por este... Maísa, desculpa interromper, está um senhor a colocar uma pergunta no chat, eu já te digo assim que ele colocar. Okay. Ele ainda está a escrever. Então ainda há quem tenha acesso ao chat. Há quem tenha. Há quem tenha, sim. Ok. Já disse às pessoas que o PowerPoint fica disponível. Exatamente. O PowerPoint e a gravação desta ação irá ficar disponível no site do SAF, mas enviaremos um e-mail a todos quando isso tiver e o link para depois irem lá ver. Nós fazemos a gravação e depois publicamos também esta gravação aqui, não só a apresentação do engenheiro, mas também a gravação do webinar. Também queria dizer que no próximo dia 11 de fevereiro, às 2h30, haverá um webinar sobre nematos fitoparasitas. Ok, também fazem parte. Sim, também existem e às vezes Olha, têm a ver com desequilíbrios, não se esqueçam da rotação de culturas. Não se esqueçam da rotação de culturas. Que vai ser a oradora vai ser a engenheira Maria de Lourdes Inácio do INEAV, que é especialista neste tema, e vai incidir também mais para a vinha e para a floresta. Porque sei que há muita gente aqui que trabalha nesses setores e vamos ter mais essa incidência. Então, olha, já agora também fica a saber desde já sobre nematos, que há culturas de cobertura que são boas para combater os nematos. A Maísa já deve saber. Aliás, eu lembro que o João Coimbra, produtor de milho na Golgã, começou a fazer culturas de cobertura para resolver esse problema dos nematos que começaram a atacar o milho. Sim, mas à base brássicas, não é? Exatamente, sim, as mostardas principalmente. Sim. Pois, portanto, vai ser um webinar. Depois também, já publicámos, aliás, pelas redes sociais, o site da rede, o site do SAF, já mandei também e-mails para todos, para a nossa mailing list. Se quiserem depois... Posso responder às perguntas do chat? Sim. Eu estava à espera que o senhor acabasse. Posso responder oralmente ou tenho que escrever? Não, pode responder oralmente, eu vou ler. Não é? Então, tenho a mas primeira... Desculpa, Luísa, estava a acabar, eu desculpa interrompê-la, estava a acabar qualquer coisa. Não, era só para dizer que ia haver o webinar, pronto, para dar conhecimento, depois quem quiser inscrever-se, isso está muito divulgado aí. E se tiverem alguma questão, mandem e-mail para a rede que nós esclarecemos. Só mais uma coisinha, depois já deixo o engenheiro
Nós vamos mandar os 2 questionários, são necessários para a emissão do certificado, vamos mandá-los por e-mail para os presentes, para responderem, uma vez que não temos o site, o chat não está disponível para todos, para responderem até o final de domingo. Pronto, nós vamos mandar um e-mail a explicar isso tudo para vocês fazerem isso, quem quiser o certificado. Se, por aventura, alguém não receber esse e-mail, porque eventualmente há pessoas que partilham os links e não se inscreveram, pronto, agradeço que entrem em contacto connosco através do e-mail da rede, que nós faremos chegar a vocês, está bem? Pronto, era só isso que eu queria dizer e quero já agradecer ao engenheiro por ter vindo. E agora vamos responder às questões, não é? Do webinar. Se Sim, não forem então, muitas. não, tenho 2 questões. Então, ok. tenho aqui o senhor João Raposeira que colocou 2 questões. Gostaria de saber a densidade de sementeira vinha com a faveta, linha sim, linha não. E tenho outra Certo. questão do mesmo senhor, que é: podemos usar estrume convencional para fazer composto bio? Então, e quantas garrafas de vinho lá dos coelheiros é que dá direito à resposta? Pois, isso eu já deixo consigo. Não, obrigado. Bom, então eu respondo rapidamente e depois o João depois oferece umas garrafas de vinho. Bom, então em relação à densidade de sementeira da faveta eu normalmente recomendo, em vez de ser só faveta, a mistura de faveta com triticale. É preferível porque a gramínea melhora mais a estrutura e a permeabilidade do solo e fornece mais carbono para o solo, mais matéria orgânica. Portanto, o que eu recomendo normalmente é fazer essa mistura com uma densidade de 100 kg de faveta e 50 kg de triticale. O triticale é preciso menos quantidade em quilos porque são sementes mais pequenas e, portanto, acaba por não ser necessário tanto semente. Portanto, ou seja, 100 mais 50 por hectare de área semeada. Portanto, é hectare de entrelinha, não é por hectare de vinho ou de olival, é por hectare de entrelinha semeada. Se for só alfaveta, tem que se aumentar um pouco a densidade, mas é preferível fazer a mistura. Funciona normalmente melhor em mistura do que só alfaveta. Normalmente optamos por fazer só alfaveta se for uma cultura que seja necessário muitas outras, sei lá, para adubar milho, por exemplo. Eventualmente aí podes chegar a fazer só alfaveta. Mas em vinha não. A vinha até, se fizermos muita faveta, podemos ter excesso de azoto na vinha. E depois aí já não convém para a qualidade do vinho. O estrume convencional, sim, mas excluindo os das chamadas pecuárias sem terra, ou seja, a chamada factory farming. Portanto, quando os animais são criados sem ligação à terra, ou seja, sem acesso à pastagem, ou em que a exploração não tenha área forageira, portanto, estou a falar das pecuárias de frangos, galinhas, portanto, de aviário, das suiniculturas intensivas, dos patos, dos perus, portanto, esses estrumes não. Os outros sim, os de pecuárias semi-intensivas, vão lá. Portanto, o animal não tem que estar sempre na pastagem, mas a exploração pecuária tem que ter exploração forrageira também. É o caso, por exemplo, sei lá, do estrume de ovino, estrume de cabra, geralmente é sempre autorizado. Estrume de vaca, se for vaca leiteira, sempre presa, só alimentada à silagem e forragem verde, sem pastagem, aí já não. Da minha parte, não tenho mais perguntas aqui no chat. Ainda temos uns minutinhos. Alguém quer fazer uma pergunta? Se calhar estou a fazer mais alguma pergunta. Alguém quer pôr a mão no ar muito rapidamente, sem compromisso de conseguirmos responder a todas, nem pensar nisso, mas alguém quer fazer mais alguma questão? Olha, como mais ninguém quer, o João Raposeira está outra vez. Vai fazer outro. O João está a escrever uma pergunta, é? Tá. Ok. Pronto, pedimos desculpa por esta situação, mas são coisas O que Teams não são... estava preparado para tanta gente. Não, isto foi da tempestade, pronto. Foi da Então foi tempestade. isso. Foi a Cristina. A marota da Cristina veio com muita força.
Tenho aqui uma pergunta, se calhar posso ligar o microfone. Ora, onde é que é isto? Desativar o Já microfone. liguei, Maísa, se Já? quiserem. Sim, Ok, agora a pessoa obrigada. do lado de lá tem que ativar para conseguir falar. Já estava, Já não está. Tem que ligar o microfone, pois. Boa tarde, conseguem-me ouvir? Sim, sim. Boa tarde, Boa chamo-me tarde. Maria José Sim. Freitas, trabalho numa associação de agricultores em Guimarães e sou produtora de espargo e produtora de limão. Eu pedi a ajuda aqui ao Sr. Engenheiro Jorge Ferreira. Eu gostava muito eu preciso de melhorar a minha espargueira, no que toca à sua nutrição. Preciso alimentar a espargueira. E realmente estou certificada em modo bio e tenho tido muita dificuldade em fornecer azoto ao meu espargo. Portanto, como fazer, que azoto é que eu poderia utilizar no meu espargo? A espargueira foi instalada em 2022 Sim, e desde então então, tem 10 anos de cultura, em princípio. sim, é normal que lá para 2030 tenha que renovar a espargueira. Portanto, mas neste momento estava a precisar de lhe fornecer algum alimento, neste caso, eu acho que azoto, precisava de lhe pôr, e estou com esta dificuldade de como fornecer este azoto, sabendo que eu faço portanto, a parte aérea do espargo, ali por novembro, dezembro, faço a destroço-a. Portanto, no fundo, há aqui uma incorporação natural dos destroços da própria área, da própria superfície foliar. E não tenho feito mais nada. Francamente, estou numa fase em que estava mesmo a pensar em incrementar ali algum azoto, e estava na fase de tomar a decisão. E, portanto, eu acho que Então, esta conversa consigo era muito pertinente para então mim. fez bem em vir a este webinar porque já está a ver que há uma falha na sua produção, pá. Mas que ainda está a tempo de corrigir. Não está a fazer adubação verde. Não, Portanto, pois, porque estou aqui a nós temos, pensar de é que como, o espargo, apesar de ser uma hortícola, é uma cultura perene. eu sei que sim, precisamente, e atendendo à forma como tenho que gerir a colheita, estou a ter que até a pensar como incrementar esta Então é produção, assim, esta adubação azotada do ponto de vista da então é assim, adubação azotada verde. a adubação verde tem que fazer não só porque o regulamento diz que sim, mas porque precisa de azoto para a cultura. E, portanto, o azoto prioritário é o da adubação verde. Porque Claro, estrumo de pecuária biológica não deve conseguir aí na sua zona, como não se não é consegue em fácil, não, praticamente não, 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 lado não tenho, nenhum. não arranjo com É. facilidade, não. Só na zona de Viseu é que ainda se vai arranjar alguma coisa de galinha de biológica. Mas de resto não há. Portanto, a adubação verde é que é a primeira prática e é assim, no espargo. Bom, Não é fácil, no espargo. antes de plantar, devia ter feito uma adubação verde antes de plantar, mas pronto, isso já passou. Já passou. Agora o que pode fazer é, se tem muita falta de azoto, pode fazer uma entrelinha em cada duas com a fava, a faveta, que é mais rápido e é mais eficiente a fixar azoto. A outra entrelinha não faz nada porque precisa de espaço para fazer a colheita, Pois, esse é o não é? problema, pois. Por isso é que eu estou a dizer que faz só uma em cada duas. Na outra entrelinha, não sei se tem lá alguns trevos, se não, mas futuramente pode fazer uma sementeira no próximo outono, em setembro, de Uhum. trevo subterrâneo, em todas as entrelinhas. E até algum trevo que vá para a linha do espargo não tem problema nenhum. Eu tenho espargueiras com trevo na entrelinha e na linha e elas estão a produzir. Sim, pronto, não sei, Portanto, fazer essa adubação verde na entrelinha até e já como estou a está fazer. Estava a e pensar como, no camalhão, onde eu tenho o reparo, propriamente dito, não é? Que não está em camalhão. Estava a imaginar o que é que eu poderia fazer ali, porque fiz plantação com linhas pareadas Uhum. e estava a tentar imaginar o que é que eu podia mesmo ali naquela entrelinha. Dentro do camalhão, não sei se me faço entender. Na linha de produção, eu fiz linhas pareadas. E depois tenho a entrelinha onde eu circulo para fazer a apanha. Sim. Mas na Então, entrelinha tem espaço para fazer sementeira, certo? na entrelinha e entre as duas linhas pareadas, tenho ali um intervalo pai, de 20 centímetros, 30 centímetros. Só?
Sim, não, mas e a produção está a correr bem. Eu acho é que tenho que alimentar aquilo, percebe? Agora estou Epá, aqui mas a pensar. isso é muito apertado. Não tem sido. Não, mas fiz uma entrelinha depois, entre Camalhões está uma linha mais aberta. Eu estou a A falar experiência entre não os tem corrido Camalhões. mal Não, nesse entre os aspecto. Camalhões. A entrelinha entre os Camalhões. É de quanto? Está para de um metro e Ok, um metro então e 20. essa entrelinha pode fazer a fava, porque as raízes do espargo vão lá buscar também. Bom, pronto, muito bem. Então É. vou aproveitar isso melhor então. É. Mas na própria linha Olha, de produção, mas entre as. temos que terminar. Eu peço Não, desculpa à deixa-me só. senhora. Eu já me calo, eu já me vou calar. É que isto é um webinar. Pois é. Pronto, Há mas aqui mais Tá bem. mas já me gente. deu uma olha, tudo Depois bem, mas pode contactar diretamente. O meu contacto está em agrosantos.pt, no nosso site. Eu vou falar consigo a seguir então. Obrigada. Tudo É bem, melhor tudo bem. ainda. Não massa. Ok. Mas já me ajudou. Obrigada. Senão já passamos à consultoria. Pois, exatamente. Obrigada, sim senhora. Eu sei que Mas foi hoje bom, vai foi bom ter falar uma reunião agora, não é? E que Pois tenho, não pois temos tenho. que terminar. E eu queria agradecer a participação de todos. Mais uma vez pedir desculpa por esta situação e queria agradecer ao engenheiro que se esforçou imenso para estar aqui hoje. E pronto, da minha parte, podemos dar por encerrada o webinar. E pronto, nós vamos mandar os questionários para vocês responderem. Portanto, já tinha dito isso e penso que não tenho mais nada para dizer a todos, a não ser que iremos fazer o próximo webinar no dia 11 e conto convosco para estar presente, se assim o entenderem. Muito obrigada, engenheiro. Está bom, de nada. Obrigado também pelo convite e até uma próxima. Ok, Tive muito gosto obrigada também. a todos. Foi o webinar com mais audiência que tive. O webinar e mesmo in loco também nunca tive tanta audiência. Nós desta vez não foi assim muito, não correu muito bem com a questão do chat, mas nós fazemos sempre o nosso melhor, tentamos fazer o melhor possível também e pronto, e é assim. Umas vezes corre melhor, outras menos claro, bem, é mas aqui a ideia é transmitir o conhecimento a todos, que é Sim, aproximar o comparado conhecimento. com o dia de ontem, correu muito bem. Exato. Adeus, muito boa tarde a todos. Boa Adeus. tarde. Até uma próxima.